o programa Entre Linhas sentou com uma das maiores autoridades do país sobre direito do trabalho. Considerado um dos magistrados mais ágeis e eficientes do Brasil, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre de Souza Agra Belmonte, nos conta toda a sua história, do início da carreira como advogado, a sua aprovação em primeiro lugar para o concurso de juiz, até ser escolhido para a esfera máxima da Justiça do Trabalho. Mas claro, fala também da reforma trabalhista, dos seus efeitos positivos, negativos, motivações, matérias que não foram tratadas, o que temos de resultados sociais e econômicos até os dias atuais após a vigência da nova lei e o que se esperar para o futuro. Com a posição firme e positiva, afirma que a Justiça do Trabalho vai muito bem, obrigado, e que por ele temos uma das melhores do mundo. Esse é o nosso entrevistado de hoje, Alexandre de Souza Agra Belmonte, ministro do Superior Tribunal do Trabalho, instância máxima da Justiça Trabalhista. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Entre Linhas. Hoje um programa muito especial. Estou sendo recebido no Rio de Janeiro, na casa de um dos principais juristas, um dos mais respeitados juízes do Brasil, o ministro Alexandre Agra Belmonte, considerado um dos mais ágeis, inclusive. Tudo bem, ministro? Tudo bem, obrigado. Muito obrigado pela recepção. O agradecimento é meu. Obrigado pelo café. Mas o senhor ingressou aí na magistratura, inclusive no primeiro lugar. O senhor entrou aí em 93, depois foi aí promovido por merecimento, e aí uma carreira bem rápida em ascensão. O senhor é muito estudioso? Estudioso eu sou bastante. Quanto à carreira rápida, relativamente, né? Para quem está de fora, às vezes acha que é rápido, mas para quem está de dentro é demorado, angustiante. Você veja, eu fiquei 10 anos como juiz de primeiro grau. Não é tão rápido assim, 10 anos é uma vida. Mas não é rápido quando você está lá, mas depois que você vira ministro e olha para trás... Não, 10 anos como juiz de primeiro grau, aí ingressei no segundo grau, onde fiquei praticamente 8 anos, então 18 anos... e aí acabei sendo promovido a ministro do Tribunal Superior do Trabalho. E como foi quando o senhor virou desembargador por merecimento? Qual é a sensação de reconhecimento? Muito boa, de satisfação. Na minha lista, tinham outros juízes concorrendo. Eu era o 17º na antiguidade, havia um que era o 10º na antiguidade e havia um outro que era o 7º na antiguidade. Então, isso é bom saber, que não eram propriamente os imediatamente mais antigos, no sentido de que o tribunal ele reconhece, né, o valor das pessoas que estão concorrendo, me parece, a partir do momento em que nenhum era imediatamente mais antigo. Então, me parece que certamente os três que reuniam naquelas circunstâncias para o tribunal maiores condições concorreram. O senhor trabalhou muito tempo também na esfera civil. Por que o senhor optou pela trabalhista? Olha, eu advogado realmente, área de família, de imobiliária até talvez mais. Cheguei até, quando eu fiz pós-graduação em direito privado, cheguei até a pensar em fazer concurso para a Justiça Estadual, mas por que eu optei? Eu optei pelo seguinte: eu já era professor naquela oportunidade e era professor de Direito Civil. E dando aula de Direito Civil em curso preparatório para a magistratura trabalhista, eu acabei me encantando com a ideia de fazer o concurso para juiz do trabalho. Nós vivemos num país onde se fala muito sobre a lentidão na justiça. Mas em 2016, o gabinete do senhor foi o que mais julgou o processo no ano e ficou em segundo lugar por processos daquele ano. Qual é o segredo da celeridade? Não, naquele ano ficou em primeiro lugar. Como os que mais julgou o processo, o senhor ganhou 2 prêmios. Foram 2 prêmios. E no segundo lugar, que mais julgou de 2016. 2016. O senhor pegou, acho que o senhor tinha muito processo antigo, e ainda entrou em segundo lugar em 2016, não foi isso? Quando eu ingressei no TST, cheguei a ter um gabinete com cerca de 20 mil processos.
E era um processo de 2004, 2005, você veja, ingressei no TST em 2012, né? 2004, 2005, alguns até mais antigos, e fui com muito trabalho, muita triagem, muita organização, muita dedicação do pessoal do meu gabinete, nós fomos conseguindo, então, enxugar esse, não vou dizer esse atraso, não era propriamente atraso, é a possibilidade que a gente tem diante do fato de receber cerca de 1.100 processos por mês, né? Então, em 2016 eu consegui julgar nesse montante, mas a minha preocupação era de julgar o que estava para trás e não simplesmente julgar o que chegava. É bom mencionar que... Isso quer dizer que hoje em dia estou com cerca de 6.500 processos. Dos 20 mil tem 6.500, sendo que a partir de 2016. Essa preocupação do senhor, porque a Justiça Trabalhista tem caráter alimentar, né? Muitas demandas aí, o empregado ou o empregador estava aguardando ansiosamente, como todo processo, mas ainda mais no trabalhista. Com certeza. A Justiça do Trabalho realmente, das 3 justiças, é a mais célere, né? E a quantidade de processos, a nossa judicialização é muito grande, né? O sistema, ele não tem filtros, isso não é só na Justiça do Trabalho, não, em todas as áreas, né? Não tem filtros e com isso todo mundo vai parar na Justiça, quer por briga de galinha, quer porque você bateu o carro, briga de vizinhos e etc. Infelizmente, a falta de filtros faz com que todo mundo vá parar. O senhor acha que vai dar uma melhorada agora com a reforma trabalhista? Porque houve aí alguns obstáculos, principalmente para aqueles que entravam como forma de aventura. Agora a questão da sucumbência, a questão da gratuidade da justiça, pode servir como empecilho? Com relação à Justiça do Trabalho, eu sempre vi a Justiça do Trabalho de uma maneira especial. Nós estamos diante de uma justiça que o instrumento dela é o direito social. Então, assim como educação é um direito social, proteção à maternidade é um direito social, o trabalho é um direito social e a própria Constituição assim prevê no artigo 6º. Então, nós estamos lidando com um direito que tem características especiais a ponto da Constituição dedicar os artigos 7º, 8º, 9º, 10 e 11 e ainda mais para frente o artigo 70, 170, perdão, a esse direito social pelas características que ele tem. E mais ainda, quanto ao trabalho como direito social, ainda por cima dedica artigos à látera, a busca do pleno emprego, a proteção aos desassistidos e os que estão sem emprego, né? E etc. Isso quer dizer que diante da sensibilidade desse direito social, ele requer, evidentemente, uma proteção especial. Essa proteção é dada pela Constituição. Então, diante da importância desse direito, diante até do caráter alimentar, eu penso que se existe uma procura muito grande na Justiça, é porque alguma coisa está errada. Agora, o que está errado? Né? A gente começa pela falta da própria concretização da Constituição, quando a Constituição determina que o legislador regulamente a despedida arbitrária ou sem justa causa, e a falta dessa regulamentação faz com que pelo menos 50% das causas trabalhistas digam respeito à rescisão de contrato de trabalho. Ou seja, as partes postulando, o trabalhador postulando o pagamento de indenização trabalhista. Então,
se ele está postulando o pagamento de indenização trabalhista, porque as dispensas estão ocorrendo com muita intensidade. E as dispensas estão ocorrendo com muita intensidade porque não há proteção para as despedidas. Ou seja, o empregador pode despedir por denúncia vazia à vontade. Não interessa se o sujeito tem 20, se o sujeito tem 30 anos de tempo de serviço, se ele está com 55 anos de idade, vai ser difícil ele conseguir uma nova colocação no mercado. Não, nada disso interessa, a partir do momento em que a falta de regulamentação, ela faz com que não precise de motivação para despedir o trabalhador. E isso importa numa rotatividade de mão de obra tal, que no Brasil, o Brasil é o país com maior rotatividade de mão de obra do mundo. Ou seja, essa rotatividade é em média de 2 anos. Está 2 anos no emprego, 2 anos em outro, 2 anos em outro. E cada vez que se despede, levanta o fundo de garantia, e cada vez que se despede, se recorre ao seguro-desemprego. Não é país que aguente isso. O senhor não acha que o problema nosso talvez seja mais cultural, talvez até muitas vezes pela contribuição do próprio empregado, pela questão de levantar o FGTS, do seguro-desemprego, até cause muitas simulações, né? Porque nós temos uma legislação protecionista, nós temos aí a proteção do direito de trabalho, até mesmo na própria Constituição. Não seria mais questão de bom senso e de mal cultura das partes envolvidas? Olha, pode existir por parte do trabalhador também a provocação para romper o contrato e ele com isso receber o fundo de garantia? Pode. Nada impede que isso aconteça, mas olha, nós temos 14 milhões de desempregados, né? 13 tanto, quase 14 milhões de desempregados. Eu acho que a preocupação do trabalhador hoje em dia não é essa de ficar provocando a saída do emprego, pelo contrário, eu acho que nós estamos passando por uma crise muito grande. Então, nós estávamos falando da judicialização. Então, me parece que o principal aspecto da exacerbação da judicialização é a falta de proteção a despedida arbitrária sem justa causa. Mas a proteção seria através da motivação, ou seja, o empregador motivar a necessidade de despedir o trabalhador. Então, acho que isso contribuiria bastante. Com certeza, outros filtros, fora inclusive do judiciário, também melhorariam bastante, desde que houvesse a revisão deles. Por exemplo, as comissões de conciliação prévia, uma vez revistas, né, porque elas não estão dando certo, do jeito que elas estão previstas, eu penso que seriam realmente bons filtros. A reforma traz agora a representação dos trabalhadores nas empresas. Isso para as empresas que têm mais de 200 empregados, onde isso é obrigatório, esse representante pode funcionar realmente como um canal de diálogo entre os trabalhadores da empresa e a empresa correspondente. Isso diminui a conflituosidade interna, serve para melhorar. Então é um bom instrumento trazido pela reforma. Mas veja bem, isso é só das empresas com mais de 200 empregados. As empresas com menos, não existe essa obrigatoriedade. Esse representante dos trabalhadores nas empresas, que é eleito, ele não tem nada a ver com o sindicato. É uma situação totalmente diferente da situação do sindicato, ou seja, daquela instituição que busca reivindicação para os trabalhadores. Nós tivemos uma reforma às pressas, apesar de tardia, mas às pressas. O senhor acha que ela foi suficiente para regular essas relações, principalmente no que diz respeito à atualidade? Porque a CLT é antiga, os problemas mudaram, as formas de trabalho mudaram. Olha, havia necessidade de se fazer reforma trabalhista. Isso daí eu acho que era um consenso. Mas não havia necessidade de se fazer a reforma trabalhista de maneira assodada, né? A reforma trabalhista foi feita de maneira assodada, sem a devida discussão com os atores a quem essa reforma seria dirigida, e mais ainda de uma forma que eu diria célere demais. Isso importou em que, ainda que a reforma tenha pontos positivos, e não são poucos os pontos positivos dela, ela também traz, pela falta de diálogo, pela tramitação assodada, exageros. Então você encontra ali exageros na reforma, né?
coisas que talvez tenham sido colocadas para se conseguir um diálogo futuro, diálogo esse que acabou não acontecendo e passou com todos os problemas que havia, né? Inclusive em relação ao lactante e outras coisas mais. São esses exageros a que eu estou me referindo. Honorários advocatícios sem sucumbência, sem compensação, né? Valor, limitação de valor para danos extrapatrimoniais. Então, tudo isso é exagero. Isso não era para ter constado da reforma. Isso daí deveria ter sido extirpado. Então, a falta de diálogo, a pressa com que tudo isso aconteceu, fez com que esses exageros acontecessem. E exatamente, a falta de diálogo, os exageros acabam maculando uma ideia boa, né? A reforma vai dar certo? Acredito que sim, porque vai caber à própria jurisprudência fazer os ajustes interpretativos que concretizem essa reforma. Então, é como se o abacaxi tivesse sido colocado para o judiciário. Olha, judiciário, vamos consertar, está aí o abacaxi, vamos descascar esse limão e fazer desse limão uma limonada. Mas o senhor que é expert em reforma trabalhista, eu quero deixar para o próximo bloco, porque é um assunto muito importante. Nós vamos entrar aí em alguns pontos delicados. Voltamos já. De volta com o programa especial hoje com o ministro Alexandre Águeda Belmont, falando agora sobre a reforma trabalhista. Estamos aí com 7 meses de reforma, já deu para sentir na prática os efeitos da reforma trabalhista? Não, sentir na prática os efeitos da reforma, sim. O TST sentir na prática os efeitos da reforma trabalhista está começando a sentir agora na sessão de dissídios coletivos, né? Porque diante do fato da reforma prever que o negociado ele tem prevalência sobre o legislado naquelas matérias que ele identifica, artigo 611-A da CLT, isso faz com que imediatamente naqueles conflitos de interesse nacional que sejam logo recebidos pelo Tribunal Superior do Trabalho, né? Inclusive para efeito de homologação de acordo, etc. E o Tribunal Superior do Trabalho, como os tribunais regionais do trabalho, eles sempre fazem realmente um bom serviço nesse diálogo entre trabalhadores e empregadores, procurando encontrar soluções. Então o TST agora, recentemente, num acordo, num acerto, né, entre sindicatos de categoria econômica e de categoria profissional, usou pela primeira vez a reforma trabalhista, né, e conseguiu lá um bom acordo. Quanto aos conflitos individuais, para eles chegarem ao TST vai demorar um bom tempo, mas o TST fica sabendo, bem ou mal, do que está acontecendo nas instâncias inferiores. Então, juízes que assodadamente, em relação a processos que já haviam sido ajuizados antes ações, né, que já haviam sido ajuizadas antes da reforma, juiz mandando consertar a petição inicial, mandando a parte se fazer representar por advogado, ou seja, usando a reforma trabalhista para momentos antigos do processo ou processos antigos onde não seria cabível a reforma trabalhista. Por exemplo, o processo já estava em tramitação há muito tempo, na sentença o juiz vai e condena em honorários advocatícios, né? Quer dizer, processo ajuizado anteriormente, onde as regras do jogo eram outras, onde o sujeito não avaliava os riscos do processo e por isso não se cercava das cautelas cabíveis, porque não cabia a condenação em honorários advocatícios, juízes que determinavam, né, que condenavam já o processo ajuizado há muito tempo, às vezes há 2, 3 anos, e vai e dá decisão condenando de honorários. Nem o próprio judiciário
ainda se adaptou completamente à nova reforma. Mas isso ninguém se adapta de uma maneira uníssona, né? Infelizmente, o nosso legislador, ele não tem a preocupação, isso é regra geral, de estabelecer aquelas regras transitórias que poderiam esclarecer. Né? Então, na reforma, não há norma que estabeleça como que essas regras serão aplicadas, né? Ou seja, chamado direito intertemporal. Direito intertemporal não está lá. Deveria estar. O senhor é um grande especialista também no processo civil, eu tenho até livro a respeito. Participou da comissão, da súmula, não é isso? Da instrução normativa. Da instrução normativa número 39. Sim. E agora, da próxima instrução normativa de direito intertemporal, exatamente por conta da reforma. Esse problema. Quais são os pontos positivos da reforma trabalhista? Olha, pontos positivos da reforma trabalhista. Dizia-se, de maneira genérica, que os direitos trabalhistas eles eram indisponíveis, ou seja, indisponíveis como um todo. Tanto assim que eles constavam da Constituição. Bom, isso trazia, evidentemente, uma dificuldade muito grande, em razão dessa indisponibilidade de maneira geral, para se identificar que direitos poderiam ser objeto de negociação coletiva, de forma que a negociação coletiva prevalecesse sobre a norma legislada. Então, a jurisprudência cuidava de interpretar. Toda vez que se fazia um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho, a jurisprudência cuidava de interpretar a eficácia dessa norma coletiva diante de um trabalhador qualquer que se sentisse lesado pelo acordo coletivo ou pela norma coletiva, entendendo que o direito individual dele valia mais do que aquilo que foi estabelecido ali. A coisa chegou a ponto de que os sindicatos firmavam acordos coletivos e convenções coletivas com as categorias econômicas e depois iam a juízo representando os trabalhadores beneficiados por essas normas, dizendo que essas normas não tinham validade. Que eles mesmos combinaram e concordaram. Que eles mesmos tabularam. Bom, o que fez a reforma trabalhista? A reforma trabalhista pretendeu identificar quais direitos seriam efetivamente indisponíveis e quais direitos não seriam indisponíveis, quais direitos estariam abertos à negociação. E aí, dando, nesse caso, validade a esses acordos e convenções coletivas quanto aos direitos disponíveis, de maneira que eles pudessem prevalecer sobre a norma legislada, mas de forma indiscutível, que não pudesse ser discutido no futuro no judiciário. Então, eu penso que isso foi um ponto positivo da reforma. Agora, há quem discuta, quem reclame, às vezes até com razão, de que alguns direitos que foram colocados como disponíveis seriam, na verdade, direitos indisponíveis. Então, aí, aqui ou acolá... As grandes críticas são pautadas na questão econômica da ideia da reforma. Muitos falam a favor que favoreceu até para gerar mais empregos, a questão aí de propiciar essa maior negociação. Outros falam que os trabalhadores perderam direitos fundamentais. Um pouco de cada ou ninguém tem razão? Não é bem isso. A reforma, realmente, o parlamento se reuniu trazendo a ideia da reforma como um instrumento para gerar empregos. E, evidentemente, a reforma pode ter alguma contribuição em relação à regulação das novas formas de trabalho e também da regulação da terceirização, mas, evidentemente, isso não gera emprego. O que gera emprego é crescimento econômico.
O que gera emprego é investimento em políticas públicas que possam tornar as grandes cidades atrativas para uma mobilidade urbana que permita o trabalhador chegar rápido no trabalho e chegar rápido também o filho dele na escola, porque ele vai ser o futuro trabalhador, né? Então tem que atrair o jovem adolescente para a escola. Então é preciso que você tenha atrativos que permitam isso. Então, e o transporte público eficiente é um desses atrativos. Economicamente falando, não só a reforma trabalhista, mas uma série de outras medidas estruturais, nem conjunturais, a longo prazo. Investir em estradas de ferro, por exemplo, não apenas o investimento em estrada de ferro vai trazer emprego imediato, como também vai trazer uma série de empregos decorrentes no futuro como serviços. Quando você passa uma estrada de ferro por um determinado lugar, você desenvolve o lugar por onde ela passa. A questão ambiental... E são lugares onde o carro não passa e onde o avião não passa. Então você vai transformar aquele lugar. Por outro lado, estradas de ferro que ligam os países da América do Sul entre si. Olha a geração de empregos, circulação e etc. Você acabar com a violência para você ter um turismo eficiente. E olha, o turismo eficiente, quantos empregos o turismo eficiente gera? Então o problema não é você mudar a lei trabalhista, até porque de 2005 até 2013, com a legislação antiga que tinha, nós tivemos um grande crescimento econômico e não havia desemprego. Bom, o senhor falou, a legislação não é o óbvio. Dos pontos positivos. No terceiro bloco, nós vamos entrar então nos pontos negativos, de acordo com a sua opinião. De volta para o último bloco dessa aula com o ministro Alexandre, dando a sua opinião pessoal sobre algumas questões da reforma trabalhista e os pontos negativos para o senhor. O que veio de errado com a reforma? Os pontos negativos? Sim. Falamos do positivo? Sim, tudo tem ponto positivo, tudo tem ponto negativo. Eu penso que o ponto negativo da reforma foi a ideia de procurar frear a judicialização através de instrumentos que não me parecem os mais adequados. Como eu disse, o principal problema no relacionamento trabalhista, como também no relacionamento civil, como também em outras searas, a conflituosidade. Então é preciso pensar em instrumentos que diminuam a conflituosidade. Então você ter como ponto bom da reforma a representação dos trabalhadores nas empresas, dando a eles garantia de emprego, de que eles possam executar um bom trabalho, é um bom instrumento para diminuir a conflituosidade. Mas você não regulamentar o artigo 7º, 1 da Constituição, buscando determinar a motivação para a despedida arbitrária, é você incentivar a conflituosidade. Então é preciso que o Congresso cumpra o papel dele regulamentando essa lei, ao invés de se valer daquilo que consta do ato das disposições transitórias, que é multiplicar por 4 vezes o valor da indenização. Então a indenização compensatória de 40%, na verdade, ela incentiva as despedidas. É só pagar 40% que eu posso botar o empregado, não importa o tempo de serviço dele, no olho da rua. Isso faz com que o empregado não tenha nenhuma segurança no emprego, independentemente do tempo de serviço dele, que o empregador também não invista nesse empregado. Então eu penso que um ponto ruim da reforma foi não ter encontrado para esse problema uma solução, fazendo com que o Brasil seja o país de maior rotatividade do mundo. Tem outros pontos negativos da reforma, evidentemente, honorários advocatícios sem sucumbência. Né? Isso quer dizer o seguinte: o sujeito entrou em juízo, pediu aviso prévio, 13º e férias, ele ganhou o aviso prévio, mas perdeu o 13º e férias, ele vai pagar honorário. Porque, embora ganhador, ele foi perdedor. Parcial. Pois é.
Então são situações complicadas para o trabalhador. Agora, ele vai avaliar melhor os riscos do ingresso em juízo? Vai, tanto assim que caiu 40%, né, o número de ações. Agora, caiu 40% a fórceps. Eu penso que não é, evidentemente, da sociedade essa a ideia de diminuição de litigiosidade. Então, é eficiente? É a mesma coisa que você chegar na sociedade e falar, tem bandido? Vamos matar o bandido. Então, resolve o cerne da questão. Extirpar a causa pela qual existe bandido. Seria isso. Né? A mesma coisa em relação às custas, a mesma coisa em relação a testemunhas que podem ser multadas. Você vê esse problema de multa testemunha. Você imagina o seguinte, se coloca no papel do juiz. Né? Testemunha pode ser multada por mentir em juízo. E o juiz vai estabelecer. Mas olha só, você está diante do Poder Judiciário, você é o juiz, melhor dizendo, e aí você ouve 3 testemunhas do empregador e você ouve uma testemunha do empregado. O empregado só tem uma testemunha, o empregador tem 3. As 3 testemunhas do empregado comparecem a juízo e falam tudo naquele mesmo sentido, de forma crível, mas elas estão mentindo. O juiz não sabe que elas mentiram. E a testemunha do empregado vai e fala o que aconteceu, né? E ela não está mentindo. Quando o juiz for dar a sentença, quem é que está mentindo? As 3, né? Mas quem é que vai entrar pelo cano? O empregado, nesse caso, o empregado. Por quê? Porque para o juiz pareceu que as 3 que mentiram falaram a verdade. E a única que falou a verdade mentiu. As provas subjetivas, né? Então esse negócio de aplicação de multa é uma coisa bastante complicada. Ou seja, você colocar isso de antemão como freio, como maneira de inibir, e já partindo do pressuposto de que a testemunha vai mentir, ou seja, que as pessoas elas normalmente mentem, eu acho que a lei não pode partir da ideia de que as coisas são erradas e que você então vai buscar consertar. Você tem que partir da ideia de que as pessoas são boas, de que as pessoas são honestas. Isso diminui litigiosidade. De que as pessoas são honestas, de que aquela sociedade é boa e que excepcionalmente existe gente que não é bem intencionada. Agora, você inverter os valores, você partir do pressuposto de que a coisa é errada e que você, com a lei, você vai consertar, valha-me Deus, não penso assim, não. A justiça do trabalho não deveria existir. Essa é uma frase do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que o senhor respondeu com um artigo. É verdade, eu fiz um artigo, não recordo. O senhor defende o cunho social, né, da justiça do trabalho, dizendo que os países mais desenvolvidos têm uma legislação trabalhista. Lógico, não, justiça do trabalho não existir, isso é equivocado. Justiça do trabalho tem que existir. Ela pode não existir como justiça autônoma, como acontece no Brasil e em outros países, né? Pode até não existir como justiça autônoma, ou seja, uma justiça para cuidar só daquilo. Ok, pode até não acontecer. Você vai em diversos outros países, você tem as questões trabalhistas julgadas por um outro ramo da justiça. Mas existe, lógico, aquele outro ramo da justiça é como se você tivesse uma vara do trabalho. Isso quer dizer que não tem justiça do trabalho? Porque existe uma vara do trabalho na justiça comum, né, na justiça estadual. Então, digamos que essa justiça do trabalho não funcionasse do jeito que funciona autonomamente na justiça do trabalho. Então, que você tivesse na justiça comum, ou seja, na justiça estadual, varas do trabalho. Deixaria de existir justiça do trabalho? Não. A justiça do trabalho tem que existir, como tem que existir justiça para cuidar das questões de família. Imagina, então, justiça de família não deve existir. Tem que existir, de qualquer maneira tem que existir. Agora, se ela existe de forma autônoma, ou se ela existe centralizada, ou se ela existe de forma centralizada, isso é uma opção legislativa, né? O senhor é doutor em Justiça e Sociedade e mestre em Direito das Relações Sociais.
O senhor pegou esse lado mais humano das ciências, qual é o propósito e o que isso acrescentou o senhor enquanto ministro trabalhista? Há muita coisa, eu penso, veja bem, quando se fala em relações sociais, justiça e sociedade, etc., o meu doutorado de justiça e sociedade ele foi muito voltado para a constitucional, né? Tanto até que a minha tese de doutorado ela é voltada para o lado constitucional. E a minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado, ela foi uma dissertação na época sobre um tema que ainda não estava resolvido, os danos morais trabalhistas, né? Que agora volta à tona. Que volta à tona, chamados direitos extrapatrimoniais. Os danos morais trabalhistas, sua composição, a identificação de um dano moral puramente típico de relações de trabalho e etc. Acho até que tanto a minha tese como a minha dissertação de mestrado contribuíram bastante para solucionar. A minha tese de doutorado, inclusive, foi usada numa questão do TST. Eu não era do Tribunal Superior do Trabalho na época. Talvez tenha sido mais fácil chamar o senhor para lá, para a turma, que aí joga para o senhor resolver esses problemas. Então você fica satisfeito quando você vê que o teu trabalho acadêmico, ele acaba sendo concretizado na prática. Mas só o livro o senhor tem 7, fora a contribuição para diversos outros trabalhos. Mais do que 7. Mais de 7. Então, tem o senhor não pode descuidar que o senhor já vai escrever no... Tem sim. Eu só não gosto de escrever curso. Tá aí uma coisa... O senhor gosta de lecionar, né? O senhor professor ainda? Eu sou professor de mestrado. Eu gosto de lecionar, eu só não gosto de escrever curso, né? Curso de direito de trabalho, curso de daquilo. Pelo seguinte, o curso te prende a determinadas ideias quando você é julgador. Então você imagina, você está lá na turma decidindo e aparece um caso com circunstâncias especiais que você tem que decidir, você tem que decidir de maneira diferente do que você escreveu, você fica preso àquilo. Né? E você fica, o ser humano, isso é natural do ser humano, o ser humano fica querendo defender com unhas e dentes aquilo que ele escreveu um dia, acaba sendo mais importante para ele defender o que ele escreveu do que propriamente decidir aquela questão. Então, por isso eu prefiro não escrever curso. Para não correr o risco. Para não correr esse tipo de risco. Então, todos os livros que eu tenho são livros bastante abertos, quase que como monografias, né? Liberdade de pensamento, danos morais, identificação deles, tutela das liberdades, tutela de não sei o quê. Então, eu prefiro fazer isso do que ficar preso. Como dizia o nosso falecido Raul Seixas, né? Nós somos sempre metamorfoses ambulantes. Flexível, a sociedade muda, os pensamentos mudam. Mudam, e você tem que mudar, você tem que se ajustar. E ainda bem que muda. Felizmente. Né? Agora, para finalizar o programa, gostaria de fazer aí a pergunta final. Na opinião do senhor, o que falta para a Justiça do Trabalho, pelo menos ser próximo da ideal? Olha, eu acho que a Justiça do Trabalho é a ideal. Não falta nada mais? Não, ela é a mais procurada. Ela é a mais procurada, ela dá uma resposta rápida. Ela ganha prêmios do CNJ. O que falta mais para essa justiça? Os magistrados trabalhistas são magistrados que têm formação humanista, formação social. Eles são queridos pelos trabalhadores e eu diria até pelos empresários. Os empresários podem, aqui ou acolá, ter uma certa raiva, não corresponde à realidade essa história de que só o trabalhador ganha, isso não é verdade, não é assim que a coisa funciona. E olha, eu não sou magistrado do trabalhador, eu sou magistrado do trabalho, né? E não do trabalhador. A norma ela é protetiva do trabalhador, lógico, como também a norma do consumidor é protetiva do consumidor, né? Mas isso não quer dizer que eu vá desvirtuar de maneira a beneficiar uma das partes. Pelo contrário, olha, a coisa que o professor fica mais satisfeito é quando ele pega uma prova e o aluno acerta tudo. Parece que a vontade que ele tem é essa, de que os alunos façam provas de jeito que acertem tudo. O que o juiz quer? O juiz quer analisar um caso
e ficar feliz de saber que o empregador pagou tudo. É a coisa mais, eu acho que é o momento sublime para ele, é ele verificar que a lei foi cumprida, que foi tudo satisfeito. Então, esse negócio de achar que o juiz fica contente em condenar, pelo contrário, o juiz ele fica contente quando ele absolve e não quando ele condena. Então, a justiça do trabalho só é ruim para quem não cumpre a lei. Qualquer justiça só é ruim para quem não cumpre a lei. Qualquer justiça só é ruim. Olha, que satisfação melhor para um juiz criminal do que absolver alguém, não por falta de prova, mas porque ficou provado que o sujeito não fez. Você não acha que isso é bacana? Então, fico feliz em ouvir essa sua opinião, agradecer o senhor mais uma vez por nos receber, foi um prazer muito grande conversar, o senhor é muito agradável. E bom, Juninho. Se o senhor quiser despedir, fique à vontade. Agradeço, Juninho, a você e ao público também pela paciência de ter ouvido durante esse tempo de diálogo. Mas quando a conversa é boa, passa rápido. É isso aí. Não é isso? Semana que vem espero vocês para mais um programa com um novo convidado. Até a próxima. Tchau.